Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como olhar para o futuro e traçar nossas estratégias. Bom, se você lembra, no vídeo passado nós falamos justamente sobre o passado, antes de poder trabalhar sobre olhar para esse futuro e conseguir traçar estratégias que sejam com mais chances de serem realizadas. Lembra? Se você não lembra, volte no vídeo anterior e assista ele primeiro, porque aquele exercício é muito importante. Quando olhamos ao passado, nós compreendemos quais são as estratégias que nós temos competências para realizar. E tendo essa noção bem clara de qual é o nosso comportamento como gestor, qual é o comportamento do setor de qual nós gerenciamos e da empresa em qual trabalhamos, isso vai nos dar subsídios importantes para a gente começar a traçar planos de estratégias futuras, certo? Então volte lá e assista o vídeo caso você ainda não tenha feito. Bom, já sabemos exatamente como nós nos comportamos, certo? Então agora é importante a gente olhar para o futuro e começar a pensar quais são as estratégias que nós precisamos ter realizadas no futuro. Esse futuro pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, isso vai de você, tá? Nesse momento a gente ainda está entendendo sobre conceitos de estratégia. Depois, com o tempo, em outros vídeos, nós vamos poder trabalhar sobre essas metodologias de estratégia, tá? Então, vamos olhar para o futuro e vamos precisar definir um plano de estratégia que precisamos realizar, certo? Bom, aqui eu vou explicar para vocês 2 tipos de estratégias, né? 2 definições de estratégia que estejam relacionadas a esse futuro. Uma estratégia bem clara é o que nós chamamos de estratégia deliberada. O que significa estratégia deliberada? Bom, pensamos que estamos hoje aqui e queremos traçar esse plano de futuro, certo? Vamos pensar daqui a 1 ano. E aí, então, tendo já essa noção de como é o nosso comportamento, quais são esses recursos que nós temos disponíveis, como é que nós trabalhamos esses recursos, nós vamos definir alguns objetivos. Claro, eles precisam estar relacionados com aqueles resultados que nós precisamos entregar à sociedade. Afinal, somos gestores públicos, certo? Ótimo. Quanto mais a gente compreender quais são os nossos recursos que nós temos hoje e aquilo que nós precisamos entregar no futuro, melhor será para nós pensar nessas estratégias e definir esse plano, tá? Bom, tudo que nós pensamos hoje como um plano, esse plano que nós traçamos hoje, daqui a 1 ano nós vamos ter alguns resultados, correto? Então, esses resultados, eles vão ser sempre as estratégias realizadas, tá? Então, hoje é o plano, daqui a 1 ano o que nós conseguimos realizar desse plano. Entre o que nós planejamos e o que nós realizamos, parte do que foi planejado não foi alcançado, né? A gente já até conversou sobre isso no vídeo anterior. E isso é comum de acontecer, por diversos motivos. Então, o que nós precisamos entender é que não há desmérito nenhum caso alguma estratégia que tenha sido planejada não tenha sido realizada. Mas essas estratégias que são realizadas com sucesso, elas são chamadas as estratégias deliberadas, tá? Então, o que é importante você entender? Se eu planejo isso hoje e consigo realizar daqui a 1 ano, então eu tenho a minha estratégia deliberada, significa que de alguma forma eu tenho mais controle do que eu estou querendo realizar. E isso tem a ver, isso muito tem relação com conhecer o nosso comportamento. Quanto mais nós nos conhecemos e o setor que trabalhamos, melhores vamos ficando em definir essas estratégias que serão realizadas. Mais sucesso teremos, lembra? Então, essas são as estratégias deliberadas. Algumas estratégias que nós planejamos e não conseguimos alcançar são as estratégias não realizadas e sempre acontecerão de ter estratégias não realizadas.
Por diversos motivos. Às vezes nós conhecemos muito bem o nosso padrão de comportamento. Nós conhecemos como o nosso setor trabalha, como ele se comporta, mas por diversos motivos ao longo do ano, nós podemos não conseguir realizar algumas estratégias que foram definidas. Pode ter relação, por exemplo, com a perda de um determinado recurso. Você contava que teria esse recurso para poder trabalhar ao longo do ano e por algum motivo você perdeu. Pode ser, por exemplo, que você tinha uma equipe super homogênea, todo mundo bem treinado, com conhecimento necessário para alcançar esses objetivos que você traçou para serem alcançados ao longo do ano e por algum motivo você perdeu um determinado funcionário que seria um seu funcionário-chave. Pode ser que isso impacte no resultado da sua estratégia. Então, você acaba tendo estratégias que não serão realizadas. Isso é comum e acontece. O que é importante você entender? Que mesmo que você conheça 100% do seu comportamento, que você tenha uma boa noção dos recursos que você tem disponível, é comum de acontecer de algumas estratégias não serem realizadas. Não tem porcentagem, não tem aqui uma quantidade que você precisa ter em mente. Claro, com o tempo você vai ficando melhor e mais estratégias vão conseguindo ser realizadas. Você vai acompanhando o seu próprio desempenho, tá? Mas essas estratégias que são as estratégias deliberadas, que você de fato consegue alcançar, o que você precisa entender é que isso acontece porque você tem um controle maior. E quando você tem um controle maior desses recursos, um controle maior de como fazer com que essa estratégia seja alcançada, significa que de uma forma ou outra você está tendo um aprendizado menor. O seu nível de aprendizado com relação à implementação dessa estratégia é menor, porque você já conhece. Você não tem um salto de aprendizagem, você está no seu ambiente até de uma certa forma cômodo. Você está traçando estratégias que não são tão desafiadoras assim, mas que você consegue controlar muito bem, se sente à vontade e a tendência é que você alcance esses resultados com uma forma muito mais fácil. Aquelas estratégias que não foram realizadas, provavelmente, se você fez o trabalho de casa bem feito e aprendeu sobre o seu passado, os seus recursos, o seu comportamento da sua empresa e o do seu setor, provavelmente vai acontecer de ter estratégias não realizadas porque as coisas acontecem. Imprevisto sempre acontece e nós precisamos ser flexíveis com relação a isso. E aí algumas estratégias não serão realizadas, é normal. Bom, mas tem uma terceira estratégia que eu gosto muito porque para nós que somos do serviço público, por mais que nós temos uma situação um pouco estável, né? Como as pessoas gostam de dizer que o serviço público ele é muito estável, de fato ele é estável para nós que trabalhamos lá, ou não, né? Não vamos entrar aqui na nossa realidade hoje em dia como servidores públicos, mas infelizmente a administração pública brasileira, com relação a recursos, ela não é muito estável. Sejam recursos financeiros que de alguma forma há um certo planejamento para que seja recebido alguns recursos ao longo dos anos. Ao longo do ano nós sabemos que alguns recursos não vêm como haviam sido planejados. E isso faz com que na maioria das vezes nós precisamos adequar a nossa estratégia ao longo do ano. E aí ao mesmo tempo que nós perdemos recursos e temos estratégias não realizadas, que planejamos e não realizamos por falta desses recursos, pode acontecer e acontece na maior parte das vezes de aparecerem oportunidades de alguns recursos que nós não estávamos prevendo receber ao longo do ano ou alguma oportunidade que nós não prevíamos quando definimos essa estratégia e ao longo do ano, pensando que nós estamos pensando apenas numa estratégia de um ano, ao longo do ano apareceu uma oportunidade. E aí, aquilo que nós não tínhamos planejado inicialmente passa a ser uma estratégia viável para nós. E aí, como servidores públicos, nós aproveitamos as oportunidades que aparecem, né? Se não aproveitamos, nós estamos fadados ao fracasso, certamente. Então, é importante. E aí, o que acontece? Quando essas oportunidades acontecem, que nós não tínhamos programado,
Só que a oportunidade apareceu, nós aproveitamos essa oportunidade que apareceu e adotamos isso como estratégia, e aí ela acaba, de alguma forma, trazendo resultados e gerando esse comportamento coeso lá no futuro. Então, ela será uma estratégia realizada de uma forma. Essa estratégia que apareceu sem ter sido planejada e nós aproveitamos são chamadas as estratégias emergentes. Por que emergentes? Bem simples, né? Pelo próprio nome. Elas emergiram ao longo desse período. E então nós vimos essas oportunidades, pegamos essas oportunidades e adotamos ela como estratégia. E ela vai ser positiva, ela vai trazer resultados positivos. Então, aqui o primeiro ponto que a gente precisa entender de estratégia, e por isso que eu gosto tanto de estudar e tentar aplicar. Na maioria das vezes, nós achamos que aquilo que nós não planejamos não é considerado uma estratégia. E há muitos anos já isso é estudado, que essas oportunidades elas aparecem e elas são laçadas. E aí o gestor fala, nossa, essa é a minha oportunidade, eu vou usar isso a meu favor e vou aplicar isso como uma estratégia. Então, estratégias emergentes é muito usado. E a gente precisa entender como gestor público quando utilizar, que elas existem e que elas devem ser utilizadas e incluídas na nossa estratégia. Por isso que muitas vezes os gestores acham que eles não pensam assim estrategicamente, né? Não pensam como se fosse uma estratégia. Mas isso é uma estratégia e é muito legal a gente trabalharmos com essas estratégias emergentes, porque ela está muito mais voltada para a nossa realidade da administração pública brasileira. Bom, vou dar um exemplo de uma estratégia emergente, tudo bem? Vou dar um exemplo meu, claro. Como eu já disse, eu trabalho no judiciário e eu trabalho diretamente na primeira instância, né? Trabalho com processos e por muitos anos eu fui diretora de uma secretaria de vara e a gente sempre tinha como objetivo ter um tempo pequeno, razoável, né? Que a parte, quando ela entra com o processo, ela deveria esperar para receber a primeira audiência, para ter a primeira audiência realizada. Então a gente sempre teve, eu pelo menos, né, como gestora, sempre tive muito cuidado em trabalhar esse tempo necessário entre a distribuição do processo e a primeira audiência. Né? Essa é a primeira prestação jurisdicional que a sociedade, o cidadão, recebe. E isso é um indicador muito importante para o judiciário. Nós sempre precisamos trabalhar com isso, seja o gestor de uma unidade judiciária, seja um magistrado, estão sempre preocupados. Na secretaria do qual eu gerenciava, eu era responsável por fazer esse controle de pautas de audiência. Algumas varas, o próprio juiz faz esse controle. Bom, sempre tivemos essa preocupação. E tinha épocas que nós estávamos recebendo uma quantidade muito grande de processos e com um único juiz na secretaria. E aí, se você tem uma capacidade limitada para processar essas audiências, a tendência é que o tempo entre a distribuição e a audiência vai aumentando, porque você não tem mais capacidade, você não tem mais recursos, você só tem um único juiz para poder trabalhar. Mas a gente sempre tinha esse objetivo de tentar manter uma pauta, esse tempo, né, razoável de espera pelas partes, porque quando temos fiscalização pela corregedoria, isso é sempre analisado, e porque de fato por ser uma entrega à sociedade, isso é importante, que nós temos esse controle. Bom, teve uma época que nós estávamos recebendo muitos processos. Então, para evitar que essa pauta fosse aumentada, o prazo fosse aumentado muito, e ainda porque tínhamos o objetivo de manter esse controle de tempo, aí, pensa bem, eu tenho um plano, vou tentar explicar para vocês, olhando para esses conceitos que eu acabei de apresentar. No começo do ano, eu tenho um plano de alcançar um determinado tempo razoável que as partes devem esperar para receber uma audiência, tá? Isso já é alguma coisa normal, então eu já conseguia fazer um plano com relação a isso e determinar um tempo que eu achava que fosse razoável. E aí dentro do comportamento que o meu setor já tem,
nós temos um comportamento muito voltado para a conciliação, e essa conciliação ocorre nessa primeira audiência. Então, nós temos a conciliação como uma grande arma para conseguir diminuir esse prazo. O juiz que trabalhava comigo, que trabalha comigo ainda, mas não mais eu como diretora, ele fazia bastante acordo, e como ele era o único juiz da vara, a única forma que a gente tinha para poder manter essa pauta com um período razoável era aumentar o número de audiências que ele fazia por dia. E por um determinado período, eu acho que ele chegou a fazer por volta de 30 audiências por dia. Conversava com ele, falava, a gente vai ter que colocar mais audiência aí, ou vai ficar muito longe a pauta, a corregedoria vai começar a reclamar, e o senhor, né, não quer esse tipo de reclamação, precisamos fazer esse trabalho. E aí, por um determinado período, ele teve um número muito maior de audiências para a gente conseguir manter esse controle de pauta. Então, eu fiz um plano para poder atingir e alcançar o tempo que era necessário. Essa era a estratégia que eu gostaria de realizar. Dentro dos recursos que eu tinha de controle, que era esse único juiz com quem eu tinha para trabalhar, a gente ia aumentando o número de audiências para conseguir alcançar esse objetivo. Conseguimos? Ao longo dos anos, nós tínhamos uma pauta sempre muito razoável. E não tínhamos nenhum tipo de reclamação quando haviam as fiscalizações. E até em comparação com outras varas, a gente estava sempre em uma posição muito boa. Bom, como estratégia deliberada, nós conseguimos alcançar o resultado esperado. Contudo, teve um ano que que apareceu uma oportunidade da gente trabalhar essa própria estratégia de uma forma diferente, com recursos diferentes que até então a gente não tinha previsto. Então ela não tinha sido planejada. Que foi, como eu trabalho num outro fórum, ele é na cidade de São Paulo, mas não é o fórum central, ele era um fórum novo. Eu acho que com 2 anos de fórum, mais ou menos, não sei dizer certamente quando isso aconteceu, mas a direção do meu órgão decidiu oferecer cursos de conciliação para os servidores do meu fórum. E esse curso ocorreu no meu prédio, o que facilitava muito para nós podermos encaminhar os servidores para fazer o curso de conciliação. E aí apareceu essa oportunidade de um curso de conciliação no meu fórum, porque eles estavam com previsão de implementar um núcleo de conciliação. Só que, principalmente no começo, esse núcleo de conciliação ele só iria acontecer se a vara que queria fazer a conciliação utilizando o núcleo oferecesse o servidor para fazer a conciliação. E aí, muitas varas participaram do curso, mas elas optaram por mandar apenas um único servidor para fazer o curso, até porque se você, pode acontecer de prejudicar o andamento das atividades. E aí, a minha estratégia, olhando essa possibilidade como uma grande oportunidade para ser aplicada a estratégia que eu tinha para o setor de controle de pauta, eu mandei todos os servidores possíveis para fazer o curso de conciliação. Só não foi fazer o curso eu, porque já era conciliadora formada, e a minha assistente, que ela de fato não quis fazer o curso, ela não quis. Mas todos os outros servidores foram. E por volta de uns 3 meses, 2 vezes por semana, todos os servidores iam fazer o curso. E aí, muitas vezes eu acabava indo para a audiência, porque não tinha, a audiência ainda estava acontecendo. E a secretaria ficava vazia, mas todos os servidores iam para fazer o curso de conciliação. Por quê? Para mim, eu acreditei que eu poderia utilizar esses servidores de uma forma muito mais inteligente, se todos eles fossem treinados para isso, para poder puxar a pauta de audiência. Eu pegaria todos os processos que são considerados um pouco mais simples. Não vou aqui falar muito da parte de direito, mas peguei os processos que seriam considerados mais simples, que seriam os ritos sumaríssimos, e fiz pautas de ritos sumaríssimos para que os servidores pudessem realizar audiências de conciliação. E aí eu tirava esses processos do juiz, da secretaria. Continuei deixando ele com os 30 processos, para que puxasse ainda mais aquela pauta que já estava um pouco extensa, porque a gente estava com uma quantidade de processos muito grande.
E aí, então, ele continuou com seus 30 processos, mas pegando os processos mais complexos e pegaria apenas os processos que tiveram audiência com os servidores e que não houve a conciliação. E aí, então, esses processos já tinham sido filtrados e, então, sim, iam para o juiz. A gente conseguia, dentro da conciliação, pelo menos, realizar conciliação em 50% dos processos, utilizando os servidores. E por que todos foram encaminhados? Porque eu estava pensando que essa seria uma estratégia de longo prazo. Se você manda apenas um único servidor para aprender essa competência, esse único servidor ele vai acabar assumindo a responsabilidade de uma determinada tarefa. Nesse caso de conciliação, não dá para o servidor ensinar a outro servidor e assim multiplicar esse conhecimento. Ele precisa ser formado em conciliação para poder atuar como conciliador. Então, era importante que todos fossem, porque não ia adiantar apenas depois fazer o compartilhamento do aprendizado. Todos foram. E aí, para mim, pensando em longo prazo, se eu mandasse apenas um, esse servidor iria ser o único responsável. Ia ficar muito cansativo para ele. E caso esse servidor lá no futuro quisesse sair da minha equipe, ou por uma outra oportunidade, por interesses pessoais, ou que sempre acontece, eu perderia esse recurso, que era tão importante. Por isso que todos foram. E aí 6 servidores foram fazer o curso e o que acontecia? Às segundas-feiras, no dia que o juiz faz o julgamento, então não há audiências com as partes, nós utilizávamos a unidade física para fazer as audiências de conciliação. E aí o juiz do núcleo de conciliação vinha para homologar os acordos. E aí, como eram 6 servidores, cada segunda-feira um servidor trabalhava como conciliador. Não ficava pesado para ele. A próxima vez que ele ia atuar como conciliador seria apenas 6 semanas depois. Porque aí cada servidor trabalhava de segunda-feira. E assim, dessa forma, a gente conseguiu aplicar essa técnica por muito tempo, sem ficar nenhum servidor sobrecarregado, o que foi muito interessante. Então, o que aconteceu? Nós conseguimos puxar muito a nossa pauta de audiência. E mesmo depois, quando o órgão ofereceu um segundo juiz para vir trabalhar na nossa secretaria, nós acabamos entendendo que não havia necessidade porque a nossa pauta de audiência estava muito curta, perto das varas que tinham 2 juízes. Então, nós optamos por manter a mesma estrutura porque não precisava. A nossa estratégia emergente, que ela aconteceu a partir do oferecimento de um curso que não estava sendo previsto. Então, esse curso foi uma oportunidade e aí ele foi aplicado e inserido dentro da nossa estratégia e trouxe resultados positivos. Essa estratégia que apareceu como uma oportunidade foi uma estratégia emergente, que foi realizada. O resultado foi positivo. Então, essas estratégias emergentes, eu de fato acredito que nós, como gestores públicos, vamos utilizar na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo, nós, mesmo conhecendo muito bem o nosso comportamento, nós não teremos condição de planejar tudo. Mas temos que ficar de olho e atentos a essas oportunidades que aparecem. E quando essas oportunidades de fato são importantes e interessantes para nós, inseri-las na nossa estratégia. Então, saber usar essas estratégias emergentes vai trazer uma grande vantagem competitiva para o gestor público, sim. O que é interessante você saber sobre estratégia emergente? Ela tem controle zero. Você já aprendeu, né? Você não tem como saber quando isso vai acontecer. Então, conforme vai passando o tempo, né, o dia a dia, o gestor público precisa ir aprendendo a lidar com isso. Então, o que acontece? Apesar da estratégia emergente ter um baixo controle, um baixo nível de controle, ela tem um nível de aprendizado muito grande. E isso vai trazer para você, como gestor público, um grande crescimento profissional, porque você vai aprendendo a trabalhar com essas oportunidades conforme elas vão aparecendo. Então, é super interessante. Então, lembra lá, estratégia deliberada
nós conseguimos planejar com uma antecedência, porque já conhecemos nosso passado, nosso comportamento, nossos recursos, nós tendemos a ter um resultado positivo muito maior, porque nós temos mais controle. Mas, infelizmente, nós temos menos aprendizado. Muito menos aprendizado. Já a estratégia emergente, que é trabalhar com as oportunidades conforme elas aparecem, elas têm um controle muito baixo. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um nível de aprendizado muito, muito grande. Então, aqui seria importante a gente pensar, uma não é melhor que a outra, tudo bem? Elas, de alguma forma, elas se complementam. Mas é importante entender que elas sempre vão existir. Um maior grau ou menor grau. Vai depender do seu nível de desenvolvimento de estratégia ou a capacidade de aparecer novas oportunidades e novos recursos. Então, conforme você vai sabendo trabalhar com uma ou outra, melhores resultados você vai ter. No final, as estratégias realizadas serão boas para você, para o seu setor, para o seu órgão, para a sua sociedade e para a sociedade. Então, é importante a gente ficar de olho. Eu gosto muito dessa ideia da estratégia emergente e conforme essa parte um pouco mais teórica vai passando, nós vamos poder trabalhar cada vez mais exemplos e vocês vão ver que a estratégia emergente está sempre aparecendo nos nossos vídeos, sempre vão aparecer. Porque, de alguma forma, a gente precisa, né, ir lidando com essas oportunidades que vão acontecendo dia a dia. Nenhuma delas é a melhor, nenhuma delas é a pior. As duas ocorrem e nós precisamos lidar com isso, tá? Vão ter gestores que vão preferir mais as estratégias deliberadas porque gostam mais dessa ideia de controle e vão ter gestores que vão gostar mais da estratégia emergente porque gostam mais, né, dessa sensação de ver que está aprendendo a lidar com o que vai ocorrendo ao longo do dia a dia e trazendo isso para a sua estratégia, tá? Esse era o recado de hoje. Gostaria muito que você começasse agora a analisar, a ver o seu dia a dia, ver a sua realidade, como é que você trabalha gerenciando o seu setor e tenta identificar se acontece mais com você estratégias deliberadas, que você planejou, conseguiu controlar e teve bons resultados, ou se você é um gestor que tem mais no seu dia a dia e consegue identificar que ocorrem com mais frequência as estratégias emergentes. E aí você consegue identificar a oportunidade e incorporar essa oportunidade na sua estratégia e trazer resultados positivos para o seu setor e para a sociedade, tá? Aproveita, deixa aqui nos comentários do vídeo exemplos seus, como é que você trabalha com isso, se você de fato consegue identificar que isso ocorra. E espero te ver no próximo vídeo, espero que você tenha gostado da aula de hoje, espero te encontrar nos próximos vídeos para que a gente continue essa conversa sobre estratégias no serviço público, tá ok? Obrigada, até mais!